Seja bem-vindo ao canal Guerreiro Matemático. O assunto de hoje é conjuntos numéricos. É um complemento da teoria dos conjuntos. Se você não assistiu a teoria dos conjuntos que está aqui no meu canal, sugiro que antes de você assistir essa aula, assista primeiro a teoria dos conjuntos. Diante disso, se inscreva-se no canal, clique no gostei e compartilhe esse vídeo para quem estiver precisando. Vamos começar. Conjuntos dos números naturais. É representado de antemão que um n, um simples n, que eu acabei fazendo mal feito aqui, mas vou apagar aqui e vou consertar. Esse símbolo aqui, ó, símbolo n, em cujo tem um conjunto em que os seus elementos é 0, 1, 2, 3, 4 e infinitos números. Correto? Seguinte, uma das características dos números naturais é que eles são positivos, certo? Então, todo número natural ele é positivo. Deixa isso aqui salvo que vai te ajudar bastante. É mais que direto, porque não tem tanta dificuldade. É só você chegar a entender que os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinitos elementos aí. Beleza? Conjunto dos números inteiros. Agora é um pouco mais de atenção, que é representado não pelo i, né? De fato, do caso dos naturais, ele é representado pelo n, né? E que esse n é o nosso símbolo. Agora, a questão dos inteiros, ele não é representado pelo i, é representado por um z, certo? Então, esse símbolo aqui, a partir da questão, a partir do momento que a questão tiver esse símbolo aqui, esse z, ele quer números inteiros, tá certo? Cujo o nosso conjunto ele é representado por elementos infinitas casas aqui à nossa esquerda, 2, 1 e 0, e o 1, opa, menos 1, menos 2, 1 positivo, 2 positivo, e infinitas casas, certo? Perceba que aqui a gente tanto trabalha em números positivos como os números negativos. Então, imagine uma reta. Eu acho que com certeza você já viu uma reta do plano cartesiano. Então, tem uma reta aqui, que é o eixo das abscissas, e tem o eixo das ordenadas, né? Plano cartesiano aqui. E a gente sabe que no lado direito a gente tem os pontos positivos, que é 1, 2 e 3. E o lado esquerdo são os números negativos, menos 1, menos 2 e menos 3. No caso, se eu perguntasse qual conjunto, né, de qual números o plano cartesiano faz parte, eu poderia dizer que é um conjunto dos números inteiros, porque eu tenho números que são do conjuntos inteiros, certo? O menos 3 faz parte do inteiros. O 3 faz parte dos números inteiros. Então, lembrando, os inteiros são positivos e negativos, certo? Vou fazer outra reta aqui, né? E a cada reta que a gente faz, começando no nosso ponto de origem, que é o 0, eu tenho o 1 aqui no lado, correto? E entre esse 0 e 1, eu tenho uma unidade, né? Para o 1 para o 2, eu tenho mais uma unidade também, certo? E assim, tanto para o lado direito como o lado esquerdo, vai funcionar dessa forma, certo? Eu vou pegar um exemplo agora, vou fazer uns exemplos aqui para vocês. Deixa eu só mudar a cor da minha caneta, para vocês não confundirem. Dividir aqui. Primeiro exemplo. Temos aqui 2 e menos 3. 2 menos 3 pertence a n. Aí vem a pergunta. 2 e menos 3 pertence aos números naturais? Está correto ou falso? Totalmente falso. Porque os números naturais somente são positivos. Como a gente colocou, é o 0, é o 1, é o 2 e assim sucessivamente. Agora, se tivesse no lugar desse n aqui, se tivesse um z, aí sim era verdadeiro, certo? Então, no caso aqui, este exemplo aqui é falso, porque menos 3 não é número
natural. Outro exemplozinho, se a gente vai julgar se é verdadeiro ou falso. Vamos aqui pensar os números naturais estão contindo em Z, certo? Estão contindo em Z, isso é verdadeiro ou falso? Se você parar para pensar, contínuo, esse símbolo aqui, que significa dizer que N é subconjunto de Z. Né? E é de fato verdadeiro, porque no nosso conjunto dos números inteiros, eu tenho menos 2, menos 1, 0 e 1 e 2, certo? E os nossos números naturais, eu tenho 0, 1 e 2. E perceba que tanto os números inteiros possuem os números naturais, por causa que o 0, o 1 e o 2 também faz parte dos números inteiros. Então sim, eu posso dizer que N é subconjunto dos inteiros. Então essa alternativa aqui, este exemplo aqui, ele é verdadeiro, certo? Ele é muito que verdadeiro. Vamos para outro. N, né, são os números naturais. E a união com Z. Eu fazendo a união nos naturais com a união com Z, isso aqui é positivo. Cara, é o seguinte, a união será Z, certo? Opa, mudou aqui, cara. Pronto. Show. A união será Z. Concorda comigo? Imagine aqui que eu tenho a a união entre esses dois conjuntos, né? Tanto tem os conjuntos naturais e tem os conjuntos números inteiros. E a união deles será números inteiros, porque se eu unir 0, 1 e 2 nos conjuntos dos números inteiros, vai dar os conjuntos dos números inteiros, né? Então, isso aqui a gente pode dizer que a união de números naturais com os números inteiros, ele é sempre inteiro. Beleza? Seguinte, temos 3 aqui subconjuntos que a gente não pode deixar por fora, certo? São 3 subconjuntos que a gente não pode deixar por fora aqui nos números inteiros, certo? Os inteiros aqui que são representados pelo Z, né? A gente tem subconjuntos, 3 subconjuntos, né? Subconjuntos, vou abreviar aqui, bem rápido, notáveis, certo? Que você tem que anotar aí no seu caderno e tem que saber isso aqui de letra, tem que lembrar disso aqui. Seguinte, que Z com o símbolozinho do positivo aqui no lado, ele representa os não negativos. São os inteiros que não são negativos, certo? São só os positivos, certo? São não negativos. O Z, representado com o sinal negativo ao lado, eles são os nãos positivos. É isso aí, que são os conjuntos negativos. É bem fácil. Se tem um sinal positivo, são só números positivos. Se tem um sinal negativo, são só números negativos. Correto? Essa é para a gente ter uma lembrancinha. E tem um caso do Z com um asterisco aqui em cima. Ó. Cadê o asteriscozinho? Que representa o quê? Representa os nãos nulos. Então não tem zero. É o menos 2, menos 1. Aí em vez de ter um 0 aqui, eu vou colocar o 1, o 2 e assim sucessivamente. Beleza? Só para ter um norte aí e você entender o que é esses símbolos aqui no lado, certo? Muita questão vai cobrar isso aqui de vocês. Vamos lá, conjuntos números racionais. Os conjuntos dos números racionais, cara, é representado pelo quê? Certo? É representado pelo quê? E os conjuntos dos números racionais são números fracionários, certo? São números fracionários, onde a gente tem um numerador e onde a gente tem um denominador, certo? Cujo não. Portanto, aqui, ó, o A pertence aos números inteiros e B pertence também aos números inteiros, certo? Então isso aqui é uma formulazinha bem geral aqui, só para você ter noção aí, gravar isso aqui e deixar aí no caderno, anotar no post-it, colocar na parede, decorar isso aqui, só se lembrar, certo? Que A pertence aos números inteiros
e B pertence aos números inteiros também, o denominador, né? No caso, que eu esqueci um sinalzinho aqui, os inteiros não nulos, certo? O denominador, como a gente já sabe, nunca podem ser zero. O denominador aqui da fração nunca pode ser zero. É regra isso aqui de fato. Como a gente sabe que são números fracionários, eu vou fazer um exemplo aqui, uma reta, certo? Uma retazinha. Tá meio torta, mas eu vou colocar aqui. Onde a gente tem o nosso ponto de origem, que é o zero, e desço uma unidade, né? Que é 1. Desço mais uma unidade, que é 2. Aqui no lado esquerdo é menos 1. E aqui no lado esquerdo também é menos 2. Certo? E os números fracionários, eles vão ficar entre menos 2, menos 1, entre menos 1 e 0, certo? Eles vão ficar aqui dentro, ó. Isso é representado por dentro, certo? Eu tenho lá, sei lá, 0,3, 2 sobre 3, né? 2 sobre 3 aqui, ó. É representado aqui no meio, entre 0 e 1, certo? Então, é isso, de fato. Mas, para vocês se lembrarem, né, a gente tem as propriedades aí dos conjuntos dos números racionais. As propriedades, que eu vou chamar de P1, é o seguinte. P1 é a igualdade. Igualdade. Certo? Que é o seguinte. A sobre B é igual a C sobre D. Se somente se... Né, se somente se A vezes D for igual a B vezes C, se forem iguais. Certo? No caso aqui, seria exatamente isso aqui. Ó. Multiplica isso com esse e multiplica isso com esse. Certo? Bem rápido aí para entender. Segunda propriedade, que eu vou chamar de P2, é a propriedade da adição. Certo? Adição. A adição, a gente tem representado pelo A, B, mais símbolo positivo, né? A adição é símbolo positivo, C sobre D. Certo? Então, AD mais AC, BC, tem que ser igual a B mais CD, tem que ser igual a vezes D mais BC sobre BD. Isso aqui é mais decoreba, é só você decorar essas propriedades aí, que com certeza se você está nessa aula é porque você já viu as partes de frações, né? Se você assistiu a aula de fração, você vai saber exatamente que essas propriedades aqui, que são regras de fração. E a P3, né, que é a propriedade 3, é a multiplicação. Vou abreviar aqui para não perder muito nosso tempo. Multiplicação em que A sobre B, sendo delta, A sobre B vezes C sobre D é a mesma coisa que AC sobre BD. Tá certo? Então decorem isso aqui e levem. Decore o P1, decore o P2, decore o P3, certo? E uma observaçãozinha aqui, né, sobre os números racionais, né? Aqui tem as partes das dízimas periódicas, temos casos dos números decimais, né? Como 0,5, temos também exemplo 0,66, né? Então são os números decimais aí que são representados também por fração, então você tem que converter por fração. Se você não assistiu a minha aula de dízimas periódicas, está no meu canal, então a partir do momento que você terminar aqui, assiste logo essa aula, se você não está sabendo ainda sobre representação decimal. Né, mas eu vou dar uma dica assim, as dízimas periódicas são aquelas que têm infinitos números depois deles, consecutivos. Né? São os números consecutivos. E também tem os números exatos. Tem o caso dos exatos, né? Como 0,5, como 0,5555, né? Não tem esses 3 pontinhos aqui no lado, então é um número exato. Então são as representações decimais. Beleza? Então todos esses números aqui são racionais, que é representado pelo Q. Tá certo? Assista a minha aula que você vai entender direitinho. Conjuntos dos números reais.
Agora a gente vai falar sobre os números irracionais, certo? Que eu também comentei na aula de dízimos periódicos. Números racionais, irracionais, são os números decimais com infinitas casas, né, não periódicas. Então eles não têm uma sequência, né, uma sequência exata ali, tipo 6, 6, 6, 2, 25, 25, 25, entendeu? Então são totalmente números diferentes. Um dos exemplos de números irracionais, um exemplo de um irracional, é o raiz de 2. A raiz de 2. Porque você sabe que a raiz de 2 equivale a 1,4, 14 e 21, 36. Veja aqui tem os 3 pontinhos. E perceba que eu tenho 1, tenho 4, tenho 1, tenho 4, tenho 2, tenho 1, tenho 3, tenho 6. Não é uma coisa periódica, vamos dizer assim, não é uma repetição de números, né? Você pode ver que os números são totalmente diferentes. Então isso aqui é um exemplo de números irracionais. Certo? Outro exemplo também é o π, né? O valor π, né? Que a gente sabe que é 3,14 e colocamos um pouquinho tem 15. Perceba que também são números diferentes, não tem uma prioridade. E ali não tem a sequência. Outro exemplo que eu posso colocar aqui é o 0,202.000. Veja que não tem uma sequência periódica, certo? Então também é um número irracional. Esses são os exemplos dos números irracionais que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Como exemplo, falando dos números racionais, né? Como a gente pode ver, temos aqui uma reta, onde tem um ponto de origem 0, tem um 1, tem um 2, tem um menos 1 e tem um menos 2. Né? Os fracionários ficam entre esses menos 1 e 0, 0 e 1, certo? Agora a gente vai fazer um resumão aqui, certo? Um resumão aqui para você ter um norte aí de tudo sobre a nossa aula, né? A gente falou, de tudo que a gente falou, vou fazer tipo um resumo aqui, certo? Sobre usando símbolos dos conjuntos, né? As teorias dos conjuntos. Né? Por isso que é muito importante você assistir a aula Teoria dos Conjuntos. N é contido em Z, que é os números naturais, é subconjunto dos inteiros. Os inteiros é subconjunto aos números racionais. Os números racionais, eles são um subconjunto dos números reais, certo? E tem outra seção, que os números reais é subconjunto dos números complexos, certo? Que eu não falei aqui na aula, que eu não vejo que é tanta importância, mas tá, para você dar uma ideia aí, os números reais, eles são subconjuntos dos números complexos, certo? Trazendo isso aqui para o diagrama de Venn, né? Que a gente utiliza bastante, é o seguinte: o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros, certo? E os inteiros, moto chata da porra, e os números inteiros são subconjunto dos números racionais. E os números racionais é subconjunto dos números reais, né? E por fim, né, todo o geral aqui, os reais é subconjunto dos números complexos. Vocês terem ideia, os números complexos são muitos do que complexos. São aqueles números que a gente não pode efetuar, como por exemplo, raiz de menos 2, raiz de menos 1, certo? Pra quem sabe, raiz a gente só faz quando é positivo. A partir do momento que tem um símbolo negativo, ele é um número complexo. Beleza? Ainda agora vamos para a parte de exercitar a mente, ver se você aprendeu. E eu trouxe uma questãozinha aqui bem bacana, né, de prova. Uma questão assim que é simples, mas que exige do candidato o conhecimento, certo? Sobre conjuntos, teorias de conjuntos e conjuntos numéricos. Vamos responder essa questão. Leia a frase abaixo sobre a teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos. Aí vamos só para o enunciado o que é que ele quer, se é incorreta ou é correta. A sequência é correta, então você circula e marca logo que é a correta, certo? Vamos lá. Item 1. No conjunto A, os elementos 5, 6, 7, 22, 45 e 0. Neste conjunto, temos somente números naturais
Ah, meu aluno, aí você tem que saber o que são os números naturais. Os números naturais, como a gente viu, né, são os números positivos, né, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Tem o 0, ok. 45 é um número natural? Sim, é um número natural. É positivo, então é número natural. 22 é um número positivo, também é um número natural e não é fracionário. 7 é um número natural, é positivo. 6 e 5 também é um número natural. Então são todos positivos, nenhum é fracionário, certo? Então, sim, este item 1 é correto, é verdadeiro. Item 2, né? Deixa eu só parar aqui para não atrapalhar a gente nessa leitura. O item 2, o número π, né? Aquele símbolo lá que eu fiz para vocês, né? Até o resultado, é 3,1415,926, né? Medida periódica. É um número racional? Cara, aí aqui pega candidato. O cara se lembra de racional, aí marca. Errado, cara. Se aqui estivesse dizendo que este é um número irracional, seria correto. Por quê? Os números racionais eles são dízimas periódicas. Os números irracionais não são dízimas, não são decimais periódicos, certo? Como a gente pode ver aqui, ele não é periódico porque temos 1, temos 4, temos 1 de novo, temos 5, temos 9, temos 2, temos 6. Então, não é uma sequência assim, com repetições, com uma forma periódica, assim, não é periódico. Então, pi. Então, esse item 2 aqui está errado, porque está dizendo que é um número racional, sendo que ele é um número irracional, certo? Anotem isso. Item 3, no conjunto menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, temos somente números naturais inteiros. Está errado, certo? Isso aqui é falso. Por quê? Ele não tem números inteiros, números naturais. Os números naturais são todos positivos. E aqui dentro desse conjunto eu só tenho elementos negativos. Se ele estivesse dizendo que temos somente números inteiros, estaria correto. Mas a partir do momento que está dizendo que é números naturais inteiros, está falso, porque isso aqui os números naturais são positivos. Então, o item 3 está falso. O item 4, conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem intersecção. Meu amigo, aí eu sempre pergunto, o que é conjunto disjunto? Já tá, esse item aqui já está dizendo que é. Né? É um conjunto em que não possui intersecção entre eles. Cara, a intersecção, imagine, eu tenho um conjunto, e a intersecção entre eles é vazio. Né? Eu tenho, como exemplo aqui, um conjunto A, aí eu tenho 2, né? Um 2 fechado, por exemplo, e eu tenho 4 fechado. E eu tenho um conjunto B, e eu tenho 5 fechado, e eu tenho um conjunto, e eu tenho outro número que é 7. Então a intersecção entre eles não cabe, porque na regrinha que eu vou fazer aqui no lado, eu tenho 2, né? E tenho 4. Aí eu tenho no conjunto A aqui, conjunto B. E aqui no B eu tenho 5, tenho 7. Então a intersecção entre eles não tem, não existe, não tem como, certo? Então a intersecção entre eles é vazio. Então ele é aí os conjuntos, a intersecção entre esses números que não existem, eles são chamados de conjuntos disjuntos, certo? E no caso aqui, a resposta diz tudo. São aqueles que não possuem intersecção, certo? Então aqui é um item verdadeiro. Então a gente vai logo para as alternativas. A. As assertivas 1 e 4 estão corretas? A 1 está correta. A 4 também está correta. Esse item aqui é bom. B. Apenas as assertivas 2, 3 e 4 estão corretas? Cara, a 2 está errada porque o número π é um número irracional e está dizendo que é racional. As 3 está errada porque os números são negativos e está dizendo que é um número também positivo, também um número natural. Então está errado. Então a gente descarta aqui a letra B. A letra C, apenas as assertivas 1, 2 e 4 estão corretas. Mentira, porque a gente já sabe, né, que a 2 está errada. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. A gente também sabe que a 2 está falsa e a 3 também é falsa. Já dei os exemplos. Então a gente fica com a alternativa A de aprovado, certo? Beleza? Questãozinha boa, não é difícil. Vocês podem ver aqui, não exigiu cálculo, não exigiu, só exigiu que você tenha a memória de lembrar o que é conjuntos disjuntos, o que são conjuntos naturais,
o que é um conjunto racional, o que é um irracional, os números inteiros, certo? Exigiu só memorização e atenção de toda a afinidade ali do conteúdo. E veja que é só essa questãozinha aqui, ela cobrou a teoria e conjuntos numéricos inteiros, certo? Então, a questão eu achei muito boa. Se você errou, pausa, anota esse aí no caderno e deixa salvo para você responder depois, certo? Terminamos nossa aula de hoje, né? Bons estudos. Clique em gostei e resolva muitas, mas muitas, infinitas questões para você ficar bom, certo? Até a próxima aula. Lembrando que eu não falei todo as conjuntos numéricos, ainda tem a parte dos intervalos, que é justamente isso aqui, né? Eu vou explicar e vou ensinar vocês direitinho. Então, fica para a próxima aula e assista a próxima aula aí sobre os intervalos dos conjuntos, que é muito importante para a função. Beleza? Também a função aí vocês vão usar a teoria dos conjuntos também. Certo? Até a próxima aula, guerreiros. E vamos para cima.